Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre aquilo que é essencial para a vida, seja ela uma vida cristã, seja ela viver uma vida qualquer. Então nós vamos trazer aqui hoje aquilo que é essencial. E para falar dessa essencialidade, nós vamos entender que existem pontos que nós devemos focar para observar se nós estamos tratando aqueles pontos, trazendo à nossa consciência o quanto nós devemos tratar aquilo em nossas vidas, como deve ser tratado, como devemos conduzir cada situação em nossas vidas, para que nós então possamos ter uma vida de acordo com o propósito que Deus quer para nós aqui na terra, né? É essa vida que Ele te deu para viver. A outra vida é a vida eterna. Então nós temos a vida que Ele te deu para viver, a vida que Ele doou para você. Você não foi lá e pediu, bateu lá na porta, falou, eu quero viver também. Tem um monte de gente vivendo lá, 8 bilhões de pessoas vivendo, quer viver também. Não, simplesmente Ele doou, Ele é o doador da vida. Você nasceu. Olha, eu quero te pedir uma coisa, você que está aqui, você que está pela internet, jamais atente contra esta vida que Deus te deu. E às vezes a pessoa fala assim, lógico que não, jamais, nunca faria isso aí nem passa pela minha mente. Mas quando você começa a tratar algumas áreas do seu corpo de forma inadequada, você está atentando contra a vida que Deus te deu. E são estes pilares essenciais da vida que nós vamos tratar aqui esta noite e chamar a nossa atenção para que possamos observar. No GCM da quinta-feira passada, nós falamos sobre esta limpeza. O Vaz falou aqui, né? Limpar para trazer mais. É como ter este copo. Você é representado por este copo. E quando você vai à igreja, este copo precisa estar cheio ou vazio? Vazio, porque você vai para cultuar e permitir que Deus o preencha novamente. Então eu peço para que você realmente se esvazie todos os cultos. Se esvazie antes. O que é se esvaziar antes? Se desarme. Desarmar de quê, pastor? Desarmar das crenças. Desarmar daquilo que você pensa que é certo, mas você pensa, mas não tem convicção disso. Que você simplesmente foi ensinado no decorrer da vida, às vezes, por aquele meio em que você viveu, e você aprendeu daquela forma, e você não dá abertura mais. Então quando você vai a um culto, cultuar, se esvazie, para quê? Para que você permita que Deus te encha, através da palavra, através do louvor. Mas se você chega cheio, orgulhoso, eu não preciso de mais nada, bom, sem sentido nenhum. Então vamos prestar atenção naquilo que Deus tem para dizer através das poucas palavras e daquilo que Ele já falou. Então no GCM nós falamos sobre esta limpeza para gerar leveza, né? Quinta-feira passada nós falamos, né, Ricardo? Foi bem legal, né? A Solana que está perdendo, né? Ela que está perdendo todas. Não, todas não, semana passada ela estava. Então, quer dizer, é gostoso, é legal, é bom, requer um sacrifíciozinho, né, Ricardo? Aquela hora que dá vontade de falar, agora eu vou sentar ali e assistir uma Netflix, né? Não, você não faz isso, ninguém faz isso aqui. Então, não, mas eu vou lá para o GCM. Eu vou sentar para ler o meu livro. Não, eu vou lá para o GCM. Requer um sacrifíciozinho, né, pureza? Não requer um sacrifíciozinho, porque é bem pequenininho. Você vai deixar só o livro, 1 hora de leitura de livro ali. Você vai deixar só aquilo ali um pouquinho. Nossa, esse microfone. Então você vai deixar aquilo lá e você vai estar em contato com pessoas ali que às vezes você nunca viu. E falar de quê? Falar de leveza, falar de liberdade, de escolha, falar de desfazer da camisa que ganhou na política de 2000. Gente, ninguém aqui tem camisa que ganhou na política de 2000, né? Amém. Amém, aleluia. Né? Ninguém tem aqui camisa do tempo do governo de FHC, né? Tem alguns aqui que eu...
FHC, né? O novo. Não vou falar outros governos não, deixa só da década de 90. Então, vamos desfazendo. Por quê? Porque quanto mais nós acumulamos, menos espaço temos para receber. Isso eu estou falando daquilo que é acumular objetos. Vai acumulando, 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 e às vezes alguém quer te dar alguma coisa, mas nem cabe lá em casa mais, não preciso. Não dá, não cabe mais nada, está tudo acumulado lá. Eu estou querendo falar isso do acumulador, daquele que acumula nos bens materiais, para levar você a pensar assim: e o que você tem acumulado espiritualmente, emocionalmente, fisiologicamente, quando você se alimenta? O que você tem acumulado ao ponto de não permitir que algo de bom entre mais? O que você tem acumulado emocionalmente ao ponto de não permitir que ninguém mais entre no seu meio, no seu convívio? O que você tem acumulado na sua vida ao ponto de não permitir, e você está como um copo cheio, e se colocar mais não dá, vai transbordar, não dá. Você está como um copo cheio, espiritualmente, emocionalmente, e só que cheio significa que você não recebe mais. E essa limpeza fala disso. E quando... eu quero estrear um negócio aqui hoje. Nosso whiteboard digital. Esse teclado aqui não funciona não, né, se encostar nele. Lembra da nossa lousa chique? Desfizemos não, está ali dentro, mas não vamos desfazer dela. Porque não vai ter se isso aqui funcionar, né, Isaac? Tem que funcionar. Pode colocar aí. É bom que eles veem que eu estou fazendo, senão eles ficam assim: o que você está fazendo? Dá para colocar? Aê. Gente, sabe o que é isso aí? Isso aqui, ó, é você, tá? Não quer dizer que você está acima do peso. Eu quero representar esse círculo como você, tá? Tem ninguém acima do peso aqui, todo mundo de acordo. Aí eu quero fazer isso aqui, ó. O vermelho não é legal, né, Maico? Deixa eu pegar outra cor. Porque a lousa preta, né, é diferente. Amarelo. Tá, é você. Aí é você, e eu estou dividindo você em 4 partes importantes. São 4 partes importantes da sua vida. E eu quero agora mostrar para você que uma delas é a sua vida familiar. Gente, 4 pilares que sustentam a vida de qualquer indivíduo, de qualquer ser humano. O primeiro dele, esse pilar familiar. Às vezes a pessoa fala: mas eu vivo só. Bom, existe alguém que você considera ser família, né? Então existem pessoas que vivem realmente só, não tem ninguém, não tem mais. Ela acaba conseguindo pessoas que ela considera família. Então vamos falar desse pilar familiar, que fala de uma vida relacional. E nós vamos lá em Efésios capítulo 4, verso 2, e mostrar por que esta é uma área importante, para que nós devamos nos atentar, devamos realmente nos atentar para ela, porque o apóstolo Paulo, ele nos alerta, ele diz assim, olha, Efésios 4, 2, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Sejam completamente o quê? Humildes. O que é ser humilde? Humilde é quando você ouve algo que está contrário àquilo que você acredita ser, você analisa aquilo que você está ouvindo e você não rejeita de cara. É humildade. É o que Jesus pediu para os fariseus, é o que Jesus pediu aos sacerdotes, esta humildade de compreenderem que o jeito que eles programaram para que o Messias viesse, não foi daquele jeito. A ausência da humildade dos fariseus e dos sacerdotes estava onde? Em não aceitarem o novo, a maneira como Jesus veio, a maneira como ele se propôs vir como Messias. Como que eles esperavam? Um rei, dominando Roma, vingando
o Império Romano, eliminando o Império Romano, sendo agora o rei, né, das 12 tribos, levando aquela terra, né, ali, a Palestina, todo Israel, levando o Israel a um governo teocrático, onde Deus, através ali do seu Messias, tomaria conta daquelas pessoas, e todos os demais gentios seriam escravizados. É a maneira como os fariseus pensavam, é a maneira como os sacerdotes pensavam. E como que Jesus veio? Um menininho nascido num estábulo, nem um lugar digno, e de repente criado ali no meio dos outros meninos, sendo um ser humano normal. A grande dificuldade de entender Jesus como Deus é essa, né? Muito difícil, é inexplicável na verdade. Mas o apóstolo Paulo vem e diz assim: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. A Alzira falou aqui, nós somos o que? Uma família. Gente, como que uma família procede quando um dos familiares, um daqueles filhos, ou dos pais, ou dos tios, sei lá, como que a família procede? A família não tenta simplesmente ajudar. Aconteceu isso. É uma família equilibradamente coerente, né? Porque nem todas as famílias vão agir assim. Mas como é que seria o equilíbrio, a coerência? Olha, está acontecendo isso, vamos fazer algo para que possamos ajudar, fazer esse algo. O que significa esse algo? Aquilo que está dentro do nosso alcance. Está dentro do alcance de cada família. Não é desestabilizar uma para estabilizar outra, mas é aquilo que está dentro do alcance. Então, um dos pilares essenciais da vida de qualquer pessoa, e eu estou trazendo com base bíblica, é a vida familiar e relacional. E a pergunta que eu te faço é: como está? Está tendo humildade? Está tendo paciência? Está havendo docilidade? Por que tem gente que faz assim? Está havendo? Está havendo reciprocidade, no sentido de, se há a paciência de um lado, do outro também? Se há humildade de um lado, do outro também? Docilidade de um lado, do outro também? Suportando uns aos outros com amor. Está havendo amor entre família? E eu estou falando da sua família lá. E aí quando a gente traz para a família Unidos em Cristo, existe amor mesmo? Ou julgamentos, oposições, reuniões para destruir quem? Destruir o meio em que eu convivo. Parece até um pouco de desequilíbrio mental. Você está tentando destruir quem? Destruir a minha comunidade. Não é, a pessoa não pensa isso. Mas quando você fala assim, a que leva essa reunião? Destruir a minha comunidade. Estou louco para destruir ela. Que comunidade? A minha família. É isso que algumas reuniões fazem. Demonstrando um nível de desequilíbrio gigante, sem compreender o que é uma família, que todos são passíveis de errar, de cometer falhas, de fazer às vezes aquilo que não agradaria a todo mundo, e que se através de um diálogo, através de uma comunicação assertiva, conversando, trazendo aquilo a uma conversa mais clara, com amor, com paciência, com humildade, talvez tudo se resolveria. Mas nós temos que entender o seguinte, que muitas vezes, por muitas vezes, e nem sempre as pessoas serão como a gente quer que elas sejam. Então um desses pontos, um destes pilares essenciais é família, o relacional. Como é que está? Todo mundo que faz parte da sua família, tanto de sangue quanto em relação à comunidade, que nós podemos chamar de família, como é que está, hein? Está só palavras descaridosas, difamação, calúnia, oposição,
contradição, rejeição, essa família vai para frente? Não, principalmente com esse tipo de pessoa, não vai. A família pode até ir, mas esses tipos de pessoas não podem permanecer. É assim. Então, por que eu falo da essencialidade? Porque nós temos, gente, que começar a desfazer de certos comportamentos, que mesmo que tenha sido corriqueiro nas nossas vidas durante muitos anos, nós temos que começar a desfazer de alguns comportamentos que eram praticados e não devem mais. Por quê? Porque, na verdade, são comportamentos que desagradam tanto a Deus, que a Bíblia chega a dizer que Deus abomina. Não é só pecado não, Deus abomina. Está aqui, ó. Eu leio, para não dizer. Provérbios 6. Há 6 coisas que o Senhor odeia. 7 coisas que Ele detesta. Em outras traduções, abomina. Olhos altivos, orgulho. O culto não serve para nada. Na verdade, o culto serve de pauta para discordar de tudo que foi falado. Deus odeia. Língua mentirosa, porque no meio disso existem tantas mentiras, tantos aumentos. Mãos que derramam sangue inocente. Eu nunca matei ninguém. Tem matado através da difamação nomes, destruído famílias, destruído pessoas, derramado sangue, sim. Coração que traça planos perversos, tem a capacidade de traçar planos, programar para destruir a família. Pés que apressam para fazer o mal, testemunha falsa, que espalha mentiras. Nossa, Deus odeia. Se tem uma coisa, mas Deus é amor, mas Ele odeia. E às vezes, na grande maioria das vezes, tais pessoas que praticam tais delitos e crimes, isso aqui é crime, não crime diante do Código Penal, crime diante da presença de Deus. Testemunha falsa que espalha mentira, portanto, filhos do diabo, não tem outro termo. O próprio Jesus disse: vós tendes por pai diabo. Por quê? Porque são mentirosos. E o 7º, quando ele fala 7 coisas que ele detesta: aquele que provoca discórdia entre irmãos no meio familiar. Você nunca vê, às vezes, a pessoa fazendo assim: eu vou trabalhar aqui para quê? Para nos unir, mas sempre para separar. Será que não chegou a hora de esvaziar disso, não? Não chegou a hora de jogar isso fora, não? Segundo lugar, como é que está a nossa vida profissional? Não, mas eu não trabalho, eu sou do lar, eu arrumo. Quando fala de profissional, fala de propósito. Como é que está o passo a passo, a jornada do seu propósito? Quando fala profissional, não pensa assim: mas eu não tenho uma profissão, eu não... Que seja em casa. Como é que você está cumprindo o seu propósito? Daquilo que você faz na sua casa, daquilo que você arruma no seu lar, da comida que você faz, do quarto que você arruma, dos filhos que você cuida. Eu não tenho mais condição de trabalhar. Como está a jornada do seu propósito? Como que está? Olhando para dentro de si. O que você tem feito para somar no meio em que você vive? O que você tem feito para somar, para fazer que ali as coisas aconteçam de uma forma melhor? O quê? Falando de propósito, né? Se eu não posso falar de profissional, para alguns eu posso. Alguns eu sei que tem a vida profissional, tem crescido, mas outros não. E não tem problema. Mas eu falo de propósito. Será que você já entendeu para que você está aqui nessa terra?
O Maico disse que a Júlia desenhou aí, não sei se pega o Wi-Fi. Se for possível aí, ela está conseguindo ali. Então deve ser eu o problema, né? Mas então, quando a gente vai em Colossenses, é uma boa ideia isso, em vez de eu fazer, alguém fazer. Pronto, achamos a solução. Colossenses 3, versos 23 e 24, diz assim: tudo o que fizerem, alguma coisa, é um pouco, não, é tudo. Tudo o que fizerem, faça de todo o coração. Isso fala de profissionalismo naquilo que faz, de propósito naquilo que pratica. Tudo o que fizerem, faça o quê? De todo o coração. Ah, mas o meu patrão é espírita. Não importa. Gente, não importa quem seja a pessoa que esteja te contratando. Paulo está explicando, ensinando como trabalhar, como ser um profissional. Tudo que fizerem, faça o quê? De todo o coração. Como para quem? Como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Mas eu estou trabalhando com fulano, com ciclano, não importa. Tudo que você faz nessa terra, esses 4 pilares, fala de quê? De uma vida bem estabelecida em Cristo. Família, a vida familiar, relacional, a vida profissional ou de propósito. Qual o propósito? Façam de todo o coração. Em terceiro lugar, a vida física e emocional. Às vezes as pessoas pensam assim: eu preciso apenas olhar para uma parte da minha vida e a outra deixa para lá. Terceira carta de João, muito pouco lida essa carta, né? Existe, gente, 3 cartas de João, e ela tem um capítulo apenas, alguns versículos. Terceira carta de João, verso 2, é isso mesmo. Amado, ele está escrevendo a Gaio, e ele diz assim: a quem amo na verdade. Alguém muito querido para João, né? Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Amado, ora para que você tenha boa saúde, tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. O que João está falando para Gaio? Olha, Gaio, eu espero que tudo vá bem fisicamente, que sua vida seja regada de saúde, que você tenha a destreza de cuidar deste corpo que Deus te deu, para que ele vá bem, assim como bem vá a sua alma, que envolve as suas emoções, que envolve os seus sentimentos, que envolve a sua consciência. Eu espero que vá. Eu espero que você esteja bem de saúde. Qual que é o meu desejo, gente? Que todos tenham saúde. Você sabe que a fé, observe isso aqui, a fé realmente que agrada a Deus, não é aquela que você coloca os seus desejos na frente. Vamos pensar assim: a fé que realmente agrada a Deus, e nós vamos ver isso, é aquela em que você confia tanto em Deus, que todas as decisões que Ele tomar na sua vida, é o melhor para você. Parece que não tem como fugir disso, não, sério. Parece que a fé, ela está envolto nisso. É você ter tanta fé em Deus, ao ponto de você entender que tudo que Deus fizer e decidir na sua vida, é o melhor para você. E existem algumas coisas que não vão ser tão agradáveis. Mas se você tem fé em Deus, significa que você entende, tem consciência de que tudo aquilo que Deus
está fazendo na sua vida é o melhor, mesmo que hoje você não se sinta tão agradável com aquilo que Deus está fazendo. Isso é ter fé. Tenha fé em Deus. Então, quando João escreve para Gaio, desejando, contribuindo para que Gaio fosse bem fisicamente, assim como, vamos dizer assim, de forma almática, as emoções, as suas emoções, os seus sentimentos, a sua consciência entre o bem e o mal esteja bem equilibrada, porque tem gente que parece que perde a consciência do bem e do mal, e começa a praticar maldade, ao ponto de cauterizar a consciência, e nem reconhecer que o que está praticando é mal, é cruel, não reconhece. Mas eu dedico isso para vocês. Eu oro para que vocês tenham boa saúde, e tudo lhe corram bem, assim como vai bem a sua alma. Oro para que vocês tenham boa saúde, e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a alma vossa. Físico e alma alinhados. Corpo estabelecido, bem cuidado, emoções equilibradas. Quando erra, reconhece, se arrepende. E em quarto lugar, e eu considero o mais importante desses 4 pilares, é a vida espiritual. Por que eu falo o mais importante, não menosprezando nenhum deles? Porque na verdade eu entendo que eles têm um alinhamento de funções. Se você desalinhar um pouquinho aí qualquer um deles, você vai ter problema nos outros. Qualquer coisa que você sobrepujar demais, talvez você tenha problemas em outros. Então, em João capítulo 15, João, agora é carta, ou agora é evangelho. João capítulo 15, verso 5, diz assim: eu sou a videira, algumas traduções dizem a verdadeira, Eu sou a videira. Videira produz o que, irmão Newton? Uva. Eu precisava, mas eu precisava sorrir aqui para descontrair. Obrigado. Não produz azeitonas, não acusa ninguém. A videira produz uvas. Pelo fruto os conhecereis. Se não tivermos apegados a quem? A videira. E você sabe que nós somos enxertados nessa videira, nós somos colocados nela, depois de ela já vivendo uma fase adulta, porque outros foram tirados e os gentios enxertados. Colocados para quê? Para usufruir da vida de quem? Para usufruir da vida da videira. E a vida da videira é quem? Cristo. Se nós temos vida, nós estamos sugando essa vida de quem? De Cristo. Glória a Deus. Essa é a vida espiritual, este é o pilar espiritual da vida de todo indivíduo. Se você olhar para a sua família, está legal? Beleza, 80%, falta 20%, está perto do 100%. Você olha para a sua vida profissional, o seu propósito de vida, ou sua vida profissional, está legal, tá 70%, opa, vou lutar para os 30%, para chegar no 100%. Aí você olha para a sua vida física, olha para o seu corpo, olha para as suas emoções, e começa a avaliar, como é que está? Opa, 50%, puxa, tem que melhorar, hein? O que eu tenho que fazer? Para melhorar o meu corpo físico, o que eu tenho que fazer, gente? Fala aí. Dieta, alimentação, exercício físico. Tomar muita... Gente do céu, tomar muita água, é isso, as pessoas esquecem. Eu tenho certeza que aqui no meio dessa quantidade de pessoas, tem gente que não sabe tomar água como deveria.
Por exemplo, você sabe que para tomar água, você tem que saber que altitude você está? Quem sabe? Levanta a mão. Uma pessoa, duas, três. Então é a maioria que não sabe tomar água, gente. Se você não souber a altitude que você está, nem adianta tomar. Não é isso não. Se você não souber a altitude, ou se você souber, a altitude, ela cria uma condição para a quantidade de água que você tem que tomar. Tá? Se você sai do Brasil, vai para altitudes diferentes, a quantidade de água é diferente. Mas eu estou fazendo isso só para descontrair um pouquinho, vocês não precisam procurar qualquer altitude que nós estamos para tomar água não. Você tem que saber que a quantidade mais ou menos de água que você tem que tomar por dia, e tome, hidrate seu corpo. O que mais fazer para o físico? Só isso? Dormir bem. Dormir bem é o quê? Quantas horas? 3, 6, 8 ou 12? 8, Aguinaldo. Quem mais? 6. 6 a 8. Errado. De 6 a 12. Dependendo se for uma criança, tem que dormir 12 horas. Tá vendo? Brincando. Fátima, você que sabe tudo. Quantas horas tem que dormir um ser humano com a idade de 70 anos? Vocês já ouviram muito falar que nós tínhamos que dormir 3 horas por dia, né? 3, 4, tá bom? Tá errado. Você vai destruir a sua saúde. Mas, não é que tá errado, deixa eu explicar. Tem gente que o seu ciclo, não sei como é que dá o nome para esse ciclo arcadiano, que é o ciclo de dormir, acordar, viver, dormir, acordar, esse ciclo, né, que você dorme, acorda. Tem gente que não depende de muito tempo para dormir, tudo tá bem. Vai sofrer um pouco ali, na idade mais avançada. Tem gente que precisa de um pouco. Tem gente que precisa de mais. Tem gente que precisa, Suzana, de 9. A ciência já está mostrando isso e provando. Precisa. Ah, então vai acordar tarde, dorme mais cedo. Ah, mas então eu não vou conseguir dormir 9, dorme 8. Dorme 7. Ah, quem dorme 8 é preguiçoso, sabe nada de sono. O 8 é o padrão. Se você estiver dormindo menos de 7 horas por dia, se você não sabe qual que é o seu ciclo, o que você precisa, muito provavelmente você está se adoecendo fisicamente. Nós estamos falando de 4 pilares, um deles é o físico. E o sono é muito importante, a água é muito importante, a alimentação é muito importante. Exercício físico, eu não faço. Eu me lembro quanto eu fui resistente em relação a fazer academia. Eu me lembro que eu fui a um psiquiatra, e não tenho vergonha de dizer... E não sou doido, tá? Se você precisar ir a um, vá que, se for uma indicação principalmente, né? Então ele falava assim, Júnior, muita calma assim, ele botava uma musiquinha no fundo e falava assim, Júnior, José, você precisa fazer uma academia. E eu ficava bravo. Eu já te disse que academia eu não faço, minha religião não permite. Aí uma vez ele chegou, passou um dia e falou, ô José, estava pensando, eu achei uma academia só de homens. Olha só que médico legal ele foi. E assim, aí eu falei, tá, me dá aí. Era tipo assim, não era bem só de homem, mas era meio que exclusivo, assim, você fazia ali com o personal. E você escolhia o horário, essas coisas que acabava sendo só, né? Aí eu fui atrás e falei, puxa, é muito caro, não dá não. Aí depois passou-se um tempo, né? A saúde vai agravando, você vai ficando ruim mesmo, porque sem exercício físico, sem dormir bem, fazendo às vezes comendo mal, e essa saúde vai agravando, às vezes você entra num estado de ansiedade, de pânico e tanta coisa mais, você acha que é o demônio que está te atormentando, não, é a falta de olhar para esse pilar da saúde física e falar assim, eu preciso me cuidar. Não tem demônio nenhum envolvido nisso, até que você abra as portas mesmo, aí ele aproveita oportunidades. E aí eu resolvi fazer. Meu Deus, eu não sei se eu posso dizer que a academia é uma bênção. Não é isso, Mabadia? Mabadia está ali. Ah, mas a academia é aquele tanto de gente, não sei o quê.
Bom, faz o seguinte, saia do mundo, vou arrumar uma ilha deserta para você, você vai para lá, você vai ficar sozinho lá, tá bom? É o mundo que a gente vive. Você consegue ir lá e não cobiçar? Não, não consigo. Ah, então, na verdade não é que você não pode fazer academia, você na verdade não alcançou ainda o seu propósito de salvação. Mas como que você faz isso? Produzindo fruto, sendo enxertado na videira. Observando a vida espiritual, para cuidar dessa vida física. Ah, mas todas, o pastor falou que a academia é uma bênção, olha que recorte legal, vou jogar lá, vou usar esse recorte e acabar com ele. Bom, eu não estou dizendo que o lugar em si seja, mas o que a academia me proporcionou de saúde, eu posso dizer obrigado, meu Pai, por ter aberto meus olhos antes que eu morresse. Um infarto ou com uma depressão profunda. Ah, mas a academia cura a depressão? Lógico. Produção de endorfina, de substâncias que o seu organismo precisa. Na hora que você faz ali um treino de cardio, na hora que você pega ali um peso. Pastor, mas você está falando isso na igreja. É na igreja que eu preciso que as pessoas vivam mais de 120 anos. Porque tem um monte de gente ímpia vivendo. E por que os crentes têm que morrer de super... Como é que é o nome, gente? Obesidade, que eu queria chamar. Obesidade, que troço, não gosto nem desse nome. Ah, pastor, mas você está fazendo então, isso você está discriminando. Não é isso não, é porque todo mundo tem direito a não ser, né? Não, Alzira? Tem direito. Será que eu posso falar uma coisa aqui? Não pode. Se fosse outra pessoa eu falaria, mas você... Pastor Adriano vai me destruir. Pastor Adriano mandou uma foto assim para mim, fiquei babando assim. Ele falou, pastor Júnior, dá uma olhada nessa foto minha e nessa. Eu estou com, acho que é 20 quilos a menos. Eu arrepio, porque ele tem direito. Ele tem direito de ter saúde. Ele tem direito de viver uma vida mais saudável. Ele tem direito de pegar aquela tirolesa e chegar lá no final. Vocês lembram disso, né? Ele pegou lá, não conseguiu. Mas ele tem direito. Todo mundo tem direito de ter saúde. Mas precisa olhar. Espera aí, é 4, né? Eu falo os essenciais, tem mais. Eu estou olhando aqui para a minha vida física. Não durmo bem, como mal, só porcaria. Me envolvo com pessoas erradas. Minha emoção está desequilibrada. Vai morrer mais cedo. E diz que é crente. Os ímpios estão vivendo mais do que os crentes. Porque os crentes não podem ir para a academia. Porque não vai dar conta de ficar sem cobiçar. Tarados. Não vai ficar sem conseguir. Pastor, mas eu não vou. Eu não estou falando para você ir. Faz uma caminhada, pelo amor de Deus. Compra os aparelhos na Amazon, no Mercado Livre, ou seja lá onde for, faz lá o seu exercíciozinho para essa musculatura, para aqui, para o bíceps, para o tríceps, faz, pelo amor de Deus. Vamos fazer os crentes viver mais que os ímpios, gente? Palmas para o Senhor, tem a academia do Mercado Livre em casa. 87 anos. Eu sei a idade dele porque é 40 anos mais que eu. Na verdade, eu tenho 40 menos que ele. 13 quilos a menos! Gente, faz apologia, não é perigoso isso. É perigoso. Fazer apologia, né? É como se a gente fosse contra. Não somos contra. Não sou contra. Eu estou falando, contando vitórias. Todos têm direito. Ai, meu joelho está doendo. Ai, meu coração, não sei. Você tem direito de ser mais saudável. É direito seu. E meu tempo acabou. Pense na sua família. Pense na sua vida profissional e de propósito. Pense na sua vida física e emocional. Pense na sua espiritualidade. O que Jesus disse aqui? Eu sou a videira, aquele que está em mim e eu estou nele. E ninguém pode fazer nada sem mim. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca.
tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Eu não estou aqui hoje à noite falando, olha, procure uma academia para você ir amanhã. Eu estou aqui nessa noite dizendo, procure algo para você viver mais. Faça algo. Não consigo, não precisa ir, você não é obrigado, mas faça algo por você, para que você viva mais, para que você chegue lá naquela idade avançada e diga, eu não vou viver menos do que os ímpios que estão conseguindo viver, através do quê? Da sabedoria de entender que fisicamente eu preciso cuidar do meu corpo, emocionalmente eu preciso cuidar da minha mente. Você quer falar? A irmã Adriana está falando que existem aplicativos que você contrata ali com um custo bem baixo, para que ele monte ali o seu plano, de acordo com a sua idade, de acordo com o seu peso, de acordo com o seu biotipo, ele monta e você vai e faz. Então, não é por falta de, às vezes, uma opção, uma oportunidade. Então, olha gente, maravilha, Júlia, obrigado. A vida familiar, profissional, que é o seu propósito, o físico e emocional, que é seu corpo, sentimento, espiritual, como que está? Levante, fica de pé, por favor. Olhando para esse gráfico, eu quero que você termine esse culto orando e pedindo, pelo menos para um deles que não esteja tão legal. E peça para que Deus reforce na sua vida. Vamos lá? Pai Celestial, aqui estão estas pessoas. E elas pedem a Ti algo de muito valor, ó Pai, que é que eles possam crescer em uma destas partes da vida, em um destes pilares de sustentação de uma vida saudável e uma vida que se dispõe a viver o Evangelho, a levar o Evangelho ao maior número de pessoas possíveis. Pai Celestial, nós estamos mais uma vez na Tua presença e pedimos que a Tua graça maravilhosa seja sobre nós, que a Tua graça fale aos nossos corações, que a Tua graça simplesmente superabunde em nossas vidas, ao ponto, ó Pai, de tudo que é negativo seja coberto, e que nós possamos levar, seja onde for, seja nos lugares mais obscuros, que nós possamos nos levar, e levar o Evangelho, levar a vida ali para dentro, não simplesmente assimilar morte, mas levar vida para dentro de onde há morte, levar vida para onde há enfermidade, levar vida para onde há rancor, mágoa, discussão. Pai Celestial, que as nossas famílias, que o nosso propósito, que o nosso corpo, os nossos sentimentos, nossa espiritualidade estejam todos equilibrados, para que possamos viver realmente uma semana abençoada. Em nome de Jesus Cristo, vai na paz de Deus. Deus abençoe você pela internet, Deus abençoe você aqui presente.